Olá, eu sou a Nayara e o episódio de hoje é 100% dedicado a uma atividade essencial para qualquer veterinário, a atualização científica. Vamos explorar as novidades no tratamento da dor crônica e entender como podemos proporcionar uma melhor qualidade de vida aos nossos pacientes, que convivem com essa condição. Para compartilhar todo o seu conhecimento sobre o tema, temos o prazer de receber o Dr. Ricardo Lopes, graduado pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Ortopedia Veterinária pela mesma instituição e certificado pelo curso CCRP da Universidade do Tennessee. Ele é fundador e diretor clínico da Physiocare Pet e, atualmente, coordena as pós-graduações em Fisioterapia e Acupuntura Veterinária da Physiocare Pet Academy. Olá, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui em VetSmart. É uma honra contar com você, contar com a sua expertise para falar sobre temas tão interessantes voltados à reabilitação animal. Eu que agradeço o convite, é uma honra aqui. Eu já gravei algumas aulas, alguns podcasts e é sempre bom estar aqui de volta. Maravilha. Então, doutora, para começar aqui o nosso bate-papo, quais são as principais causas de dor crônica osteoartrítica na medicina veterinária? Legal, depende muito da espécie, do cão e do gato, né? Do cão, normalmente, são doenças relacionadas à articulação, principalmente displasia coxofemoral, então instabilidades dessa articulação, né, pela displasia coxofemoral, ou mesmo luxações patelares, que muitas vezes vão levar à artrose, né? E essa artrose que causa essa dor crônica. Já no gato, normalmente a gente fala que a gente tem uma artrose mais primária, né? Ela não é secundária a alguma outra doença. Então, normalmente por um envelhecimento ali da articulação, o excesso de uso. E com a sua vivência de grande renome, qual é a porcentagem, né, a casuística dessas questões na rotina clínica? Ela é enorme. Hoje a gente sabe que, independente da idade, tanto gato quanto cachorro, 40% deles têm osteoartrose. Então, a cada 10 pacientes, 4 deles têm dor articular. E se a gente for pegar, por exemplo, gatos acima de 8 anos, isso vai para 78%. Cães acima de 5 anos vai para 45%. Então é uma taxa altíssima, né? Tem estudos mostrando gatos acima de 12 anos, acima de 90% deles tem artrose, tem dor articular, muitas vezes não diagnosticada e não tratada. São números bem altos, né? Por isso que é muito importante ficar atento ali aos sinais, com certeza. E falando sobre os sintomas da dor crônica versus a dor aguda, eles são os mesmos? Não. Normalmente, quando a gente vai ter uma dor aguda, muitas vezes é por um trauma ou até mesmo uma cirurgia, né? Então, uma dor crônica, ela tem... muitas vezes, ela não é uma dor constante, é uma dor que ela é insidiosa, né? Ela vai e volta, né? E você tem, muitas vezes, um componente também, neurologicamente falando, diferente do que a dor aguda, né? E a dor aguda, muitas vezes, ela é mais fácil de tratar do que essa dor crônica, né? Que se tornou já algo já recorrente, já com que a gente fala uma dor mista, né? Então você vai ter ali um tratamento muitas vezes mais dificultoso, que tenha uma abordagem mais multimodal. E agora, assim, de bate-pronto, você consegue pensar em 2 sintomas, né? Um para cada, diferentes comparados da dor crônica versus dor aguda? Você pode pensar, por exemplo, para dor crônica, né, aqueles pacientes que apresentam uma dificuldade de locomoção em determinadas ações, né? Uma dificuldade para ele levantar, uma dificuldade para ele querer diminuição de brincadeiras, né? Algo que vai afetar muitas vezes a qualidade de vida dele a longo prazo, né? Então são pacientes ali que muitas vezes não vai estar mancando, por exemplo, uma dor aguda, normalmente esse paciente às vezes até não apoia, ou já tem um mancar maior, e já uma alteração crônica, você vai ver mais alterações de qualidade de vida e de mobilidade durante todo o dia desse paciente. Perfeito. E você falou um pouquinho sobre as porcentagens por idade, doutor. Necessariamente um paciente mais idoso, ele vai ter alguma dor crônica?
Não necessariamente, né? Mas se ele tiver uma dor articular, uma osteoartrose, a chance de ter uma dor crônica é muito grande. E até complementando o que você me perguntou na última pergunta, muitas vezes a dor crônica, ela vai levar não somente a sintomatologia dessa dor articular, mas muitas vezes a encurtamentos musculares, a diminuição da amplitude de movimento. Então esse animal ele vai andar um pouco mais com diminuição dessa amplitude de movimento, uma articulação menor, a gente fala uma articulação menor, né? Com menor ali um andar mais curto, né? Então tudo isso acaba levando também a longo prazo encurtamentos musculares e bastante dor. Então é algo que a gente precisa tratar não só com a medicação, mas com a reabilitação. Perfeito. E falando um pouquinho dessa parte de reabilitação, terapias integrativas no geral, o que nós podemos pensar? Olha, o melhor tratamento para dor crônica osteoartrítica é a reabilitação com a fisioterapia veterinária. Podemos associar acupuntura, ozonioterapia, sempre é muito bem-vindo, né, fazer essa terapia integrativa. Mas a reabilitação com a utilização de alguns equipamentos hoje bem modernos, como laser, magnetoterapia, tecar-terapia, você consegue trabalhar melhor essa articulação e muitos trabalhos mostram que ele tem o mesmo efeito analgésico, anti-inflamatório, por exemplo, de um Maxican, né, um anti-inflamatório comumente utilizado. Então não é que eu estou falando para substituir, mas você tem um efeito muito forte, tanto analgésico quanto anti-inflamatório dessas articulações. E obviamente o fortalecimento, né? Muitas vezes a gente vê que a acupuntura e a fisio eles tiram bastante a dor, mas o fortalecimento, a fisioterapia, ela é bastante superior, né? Principalmente se for utilizar a esteira aquática e se for pensar em osteoartrose, o que vai realmente curar esse paciente, eu falo curar, não que ele não vai parar de ter osteoartrose, mas ele vai parar de sentir sintomatologia, mesmo parando o tratamento, né? Ele fortalecendo a articulação. Por exemplo, eu tenho osteoartrose no meu quadril, eu operei já há 10 anos, eu tenho um tipo de displasia e hoje se eu paro de fazer academia, se eu não estou mais fortalecido, eu volto a sentir dor. Então a gente sente a mesma coisa nos animais, né? A gente sabe, por exemplo, que os Goldens, tem vários trabalhos mostrando que a casuística de artrose em Golden e displasia em Golden é quase 80%. Mas não são todos eles que têm sintomatologia de dor, porque muitas vezes têm a articulação mais fortalecida. Sim, perfeito. E até falando um pouquinho dessa parte do encurtamento do músculo mesmo, é possível reverter com a reabilitação? Sim, é possível. É possível reverter. A gente consegue com alguns aparelhos, né, infrassom, magneto, laser, consegue soltar esse encurtamento e aí a gente vai trabalhar massagem, liberação miofascial e alongamentos, né? A gente não pode nunca pegar um músculo encurtado e alongar ele de uma vez só. Então, um bom trabalho muscular demora mais de 1 hora para a gente poder, primeiro, como se fosse aquecer esse músculo, não é aquecer, mas é como se fosse aquecer e fazer o alongamento desse músculo. E a gente consegue ter respostas excelentes. É incrível, né? Muito bom. E falando um pouquinho de todas essas técnicas incríveis que você trouxe aqui pra gente, eu fiquei sabendo que você vai fazer um congresso esse ano, doutor. Sim, é o nosso 4º congresso internacional. Nós fazemos a cada 2 anos. E é um congresso que no ano retrasado foram mais de 500 pessoas. A gente já está com mais de 400 inscritos. Que bacana. Está nas últimas vagas agora do 4º lote. É um congresso com 3 palestrantes internacionais. Vão trazer a doutora Ângela Martins, a Débora de Portugal, que vão trazer todas as novidades de neuroreabilitação. São as maiores neuroreabilitadoras do mundo, assim, as que mais publicam. São 8 palestrantes nacionais. O congresso está muito, muito de excelente. E você que queira conhecer ou queira trabalhar nessa área, que é a especialidade que mais cresce, né? Fisioterapia, acupuntura, é a especialidade que mais cresce. Conheça o nosso congresso, tá? Ele tem um valor super bacana. Inclusive, a gente vai fazer o congresso tanto presencial em São Paulo, 24 e 25 de maio, e com transmissão ao vivo pela VetSmart também. Você pode comprar um ou outro, tá? A gente tem ali essa divulgação junto com a VetSmart, né? E nessa parceria a gente está dando um cupom de desconto de 35%. Tá? Então você vai colocar no nosso site VetSmart35 e você tem esse desconto ali para você fazer essa inscrição ainda hoje. Maravilha, doutor. Tenho certeza que o congresso vai ser incrível, vai ser cheio de renome, são pessoas incríveis, temas melhores ainda. Para quem quer saber mais, quem quer se atualizar, que eu tenho certeza que vão ter muitas atualizações, é uma oportunidade incrível, inclusive com cupom ajuda, né? Com certeza ajuda muito e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Ai, maravilha. E falando um pouquinho do congresso, claro, mas no geral da reabilitação, já pensando em terapias,
O que nós temos de novidade no mercado para dar um spoiler para o Congresso? Temos várias novidades, né? A gente tem os monoclonais, que hoje tem feito uma revolução no processo de tratamento de dor. Tem algumas outras medicações que já estão em estudos nos Estados Unidos, que eu acho que é uma das do mercado que mais tem estudos hoje científico, é o controle de dor, né? A dor crônica, tanto em ser humano quanto nos pets, é algo que ainda é um dos principais motivos de eutanásia, por exemplo, em pets. Então é algo que está um estudo muito grande. Tem bastante estudos com os equipamentos, hoje cada vez mais está evoluindo isso, o mercado, então a gente sabe hoje que a gente consegue manter um paciente, hoje você eutanasiar um paciente por dor articular não é mais uma opção, né? Você tem com a reabilitação e com as medicações, você consegue controlar em 100% dos casos. Que incrível. Você tem algum exemplo na sua vivência de algum caso que te marcou? Tenho sim. Eu tenho um paciente que era... Eu atendi no interior, eu não lembro qual que era a cidade dele, mas era próxima de São Paulo. E ele viu uma aula minha no YouTube, viu sobre controle de dor e nos procurou. Era um paciente que ele estava acamado, paciente com bastante dor, uma artrose horrível de quadril e de cotovelos. E tinham sido indicado para ele para cadeirinha ou eutanásia, e a gente conseguiu recuperar, lógico, com o jeitinho dele, né? Era um paciente já de 15 anos, mas a gente manteve ele até 17 anos muito bem mesmo. Ele chegou a ter um vídeo dele tentando correr, sabe? Aquele correr de velhinho, assim, com amplitude de movimento diminuída. Mas aquilo me marcou muito. É uma vida que a gente conseguiu salvar com a reabilitação, e por isso que é gostoso trabalhar com reabilitação, porque muitas vezes o paciente chega muitas vezes desacreditado, que as pessoas não conhecem a reabilitação, e a gente consegue fazer o animal voltar a andar, a gente consegue evitar uma cirurgia ou realmente salvar ali a vida daquele paciente. É incrível, é lindo. É lindo o trabalho, parabéns. Obrigado. E falando um pouquinho do uso da tecnologia, nós sabemos que a tecnologia no geral mostra resultados super positivos ali nos cuidados com os pacientes crônicos, certo? Sim. Você podia contar mais um pouquinho de todas essas tecnologias, dessas melhoras, a progressão também, claro. Até mesmo o prognóstico do paciente? Hoje, para controle de dor, o que a gente mais utilizar no Brasil é a laser terapia, né? Que é uma luz que ele age na célula e promove uma cascata de reações, né? Então ele vai liberar óxido nítrico, que ajuda bastante o relaxamento muscular, então essas encurtaturas ele é bem bacana, diminui bradicinina, faz uma cascata de reação que reduz bastante a dor e a desinflamação, né? Tem trabalhos ali comparando o laser com anti-inflamatórios bem conhecidos, e que você tem o mesmo efeito ou até melhor, tanto de controle de dor quanto melhora da amplitude de movimento. Então é um aparelho que hoje é o mais utilizado para esse controle de dor. Nós temos a magnetoterapia, que também vai ajudar bastante a desinflamação e melhora dessa articulação. O que os dois equipamentos fazem principalmente? Eles diminuem o que a gente chama de interleucinas, que vai diminuir, que está causando essa degradação da cartilagem. Então, além de melhorar o sintoma, de reduzir dor, reduzir inflamação, você diminui a progressão da osteoartrose, que a gente sabe que não tem cura, mas a gente consegue reduzir essa progressão. Então, um paciente que muitas vezes ficaria com muita dor com 13, 14 anos, hoje não fica mais, porque a gente consegue já desde lá do início já fazer a aplicação desses equipamentos. Perfeito. E doutor, agora trazendo uma opinião pessoal sua, qual que é, na sua opinião, a melhor tecnologia atualmente para tratar essa questão da dor crônica? Eu sou muito fã do laser, né? Eu acho que o laser ele tem uma resposta, ele é um aparelho simples, um aparelho que ele custa aí 2, 3 mil reais, você tem uma resposta fantástica, mas ele vai responder ao tratamento da dor e da inflamação, que é somente o tratar os sintomas. E o que eu quero, se eu quero falando sobre tratar a doença, para mim, na minha opinião, é a esteira aquática. Quando você faz uma esteira dentro da água, esse paciente está fortalecendo, e o fortalecimento que faz realmente essa articulação não continuar se degradando, e principalmente estabilizando ela e fazendo a articulação virar como se fosse ela saudável novamente, né? Então ela tem uma estabilização e tem uma resposta bem importante. É incrível, né? É incrível. E como a gente vê que a ciência está avançando cada ano, dando pulos, né, passos gigantes, o que nós podemos esperar para o futuro? Eu acho que é um futuro muito promissor.
As tecnologias da reabilitação estão cada vez melhores, estão respostas excelentes, né? Hoje você vê aí jogador de futebol que às vezes fratura uma perna, em 2, 3 meses está jogando bola de novo, então a reabilitação está cada vez mais acelerada. E nós temos aí algumas medicações e muitos estudos para sair para controle de dor, e algo que eu acho que chamou muito a atenção, né, do mercado, chamou muito a atenção do consumidor, essa importância de tratar a dor dos pacientes, e vocês, como médicos veterinários, têm que entender que é a principal doença que vocês vão tratar na vida, na carreira de vocês, se for clínico geral, é a osteoartrose, que a maioria dos pacientes tem, só que muitas vezes falta esse diagnóstico. E qual é a sua dica para o clínico geral? Olha, eu acho que é importante estudar bastante essa parte de ortopedia e neurologia. Pode fazer o nosso congresso também, queira conhecer. Inclusive, nesse mês de abril, nós temos um ciclo de palestras gratuitos da Physiocare. Quem quiser conhecer na área, são 9 palestras. Inclusive, vai ter aula sobre controle de dor, aula de exame neurológico, um evento para o clínico, né? Você entra no nosso Instagram lá, é physiocarepet.academy, e se inscreve gratuitamente esse ciclo de palestras. E com certeza tem você pode conhecer um pouco mais sobre esse mercado. Que bacana. Falamos do congresso já, eu tenho certeza que vai ser incrível, né, doutor? Vamos chamar o pessoal para vir, para assistir, para conhecer. Não necessariamente precisa ser um profissional especializado em reabilitação, certo? Não precisa. Aí, o congresso ele pode ser para qualquer estudante ou médico veterinário que goste da área ou que queira conhecer a área. Ele é um congresso que ele traz ali vários palestrantes. Vamos falar sobre animais silvestres, vamos falar sobre exame neurológico. Tem o nosso cronograma ali no nosso site, e você com certeza vai gostar, e a vantagem é que você pode fazer ele em qualquer lugar do Brasil, né, de forma de transmissão online pela VetSmart, que você já conhece a qualidade, ou se vocês quiserem vir para São Paulo para conhecer a feira, aumentar o networking, vocês podem fazer aqui 24 e 25 de maio, e aí vocês têm esse desconto de 35% utilizando o cupom VetSmart35. Maravilha. Eu fiquei sabendo também que no local do evento vamos ter expositores? Com certeza, nós estamos já com 12 patrocinadores, então eles vão estar com o stand, tem sorteio de brindes, tem sorteios, tem entrega de materiais, tem uma conexão, um network bem importante. Ai, que bacana, doutor Ricardo, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, a nossa parceria já é um sucesso, eu tenho certeza que vai ser incrível, o tema é super pertinente, o local é incrível também, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de você aqui conosco em VetSmart, o tema super pertinente, super importante na rotina clínica, na especialidade, enfim, foi uma aula, foi em formato de bate-papo, mas foi uma aula para o pessoal também querer cada vez saber mais, se aprofundar no tema, que é muito interessante. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês que são o maior aplicativo de ensino do Brasil, né, e também eu fico muito feliz com essa parceria e que a gente possa fazer um congresso aí de muito sucesso. Com certeza, muito obrigada. Eu que agradeço. Este episódio tem o patrocínio da Physiocare e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas sobre diferentes temas. Acesse o site comunidade.vetsmart.com.br.